aí, criativos e criativas! Está começando mais uma temporada do Cric Pod. Gente, que alegria voltar! Meu Deus! Levou tanto tempo, mas a gente tá de volta. E a gente tá de volta num episódio super especial. É o seu programa favorito de toda quinta-feira, às 19h30, aqui no YouTube. É isso mesmo, pessoal. E olha, essa temporada tá cheia de novidades, na verdade, Lê. E assim, a gente não pode começar falando de coisa melhor, senão falar de orgulho, falar de amor, falar daquilo que nos move, na verdade. E esse episódio é justamente sobre isso. É sobre orgulho, é sobre história, é sobre ocupar espaços e, para além disso tudo, é sobre viver com verdade. E a gente não poderia, mais uma vez, começar o nosso episódio sem falar daquilo e trazendo aquilo que a gente ama tanto, que é diversidade. Diversidade de verdade. O bate-papo de hoje, Levi, e nossos queridos convidados que vocês já vão conhecer, é sobre ser LGBTQIAPN+, no Brasil de 2025. Babado mesmo. É, babado mesmo. Eu me chamo Antônio Levi, sou o diretor da LPJ e aqui do Cric Pod, seu apresentador, rapaz. Eu tô aqui o tempo todo, você já me conhece. Mas me apresentando pra quem acabou de chegar, eu tenho uma pele clara, sou um homem de estatura média e estou utilizando cabelos crespos, pretos, curtos. Tenho um arco-íris maquiado bem no meu rosto, na diagonal. Estou utilizando uma camisa aberta laranja e um short verde claro, tá bom? Meu sapato hoje é um sapatinho marrom, bem simples para esse momento aqui super especial. É verdade, mas ó, vamos lá. A minha autodescrição, eu vou começar falando que eu estou arrasando, ó. Combinando delineado e a minha camisa, elas são verdes. A minha calça, ela é marrom. Eu sou um homem negro, de pele clara. Tenho os cabelos preto afro. E estou utilizando brincos prateados e um sapato branco com listras pretas. Ele serve. Sempre tem que servir, né? A Ele gente serve. tem que servir. Então vamos lá, ó. Nessa temporada de hoje, Levi, a gente tá com muitas novidades. Novos convidados, novos episódios. Uma dinâmica muito diferente e até mesmo, como vocês já perceberam, novo cenário, na verdade, Levi. E tá lindo demais! Tá lindo demais. Não, fala sério. Tá muito bonito, tá muito bonito. Não, tá massa demais. Não, sempre subindo de nível, porque temporada a gente vai só aumentando, não é verdade? Pois é, agora eu creio que pode é gravado no Ilha 9 Coworking, o seu Coworking Premium em Feira de Santana. E fala deles, ó. E aí a gente hoje, Lê, a gente não tá aqui sozinho, na verdade. Sim. A gente nunca tá sozinho e a gente tem pessoas que movimentam e que trazem muita cor pro nosso arco-íris, na verdade. E você pode começar introduzindo os nossos convidados? Com certeza, com certeza. A gente recebe hoje ele que é psicólogo pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele é pós-graduando em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Menino, tem suas pesquisas focadas em gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, cultura e direitos humanos. Seja muitíssimo bem-vindo, Alexandre Paim. Oi, gente, bom dia, muito obrigado. Eu sou um homem negro de pele clara, tenho cabelo crespo, curto, tô usando uma camisa bege de botão, calça jeans azul escura, uso óculos com a lente transparente. Pois é, se você aí imaginou uma autodescrição parecida, é porque a gente se parece um pouco. E quem mais tá nesse papo? Meu filho, a gente não tá aqui sozinho, porque já basta duas pessoas maravilhosas aqui, mas a gente sempre pode colocar isso ao dobro, na verdade. Pois é. A gente tem uma pessoa aqui especialíssima. Temos aqui também uma pessoa que é publicitária, que é uma pessoa, assim, fantástica naquilo que ela se propõe a fazer, escritor, e atualmente está fazendo mestrado em desenho e cultura e interatividade pela nossa querida UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, Marco Wellington, ou melhor, Marcos Uel. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre acompanho o programa. E minha autodescrição, eu sou um homem negro de pele clara, tô com algumas pulseiras e anéis com brilho, tô usando um brinco também redondo, uma bermuda preta curta, um sapato branco com detalhes marrons e uma camisa preta aberta com as flores brancas e verdes.
Arrasando. Fantástico, fantástico. Muita gente bonita pra falar dessa temática maravilhosa. E eu já quero começar com você, Xande, porque assim, gente, eu sou íntimo. Vou chamar assim. Xande, conta um pouquinho pra gente sobre como é que você chegou a essa ideia, né, de trabalhar as questões de gênero e essas questões étnico-raciais. Questões muito delicadas, inclusive, né? Mas trazer isso pra academia, porque a gente precisa pensar sobre. Essa é a realidade, né? Quanto mais a gente reflete, assim a gente consegue promover mudança. Então conta um pouquinho como é que você chegou a essa realidade, se foi de uma vivência pessoal, se foi de perceber mesmo ali no dia a dia e falar, poxa, quero estudar sobre isso. Como é que foi parar nessa área? No curso de psicologia da UFES, eu tive a oportunidade de ter professoras e professores que incentivavam muito a gente buscar pesquisar aquilo que fazia sentido pra gente enquanto pessoas. Que me incentivaram as minhas colegas e os meus colegas a gente pensar a nossa realidade dentro da psicologia. A gente pensar uma psicologia para além dos teóricos tradicionais, não desconsiderando a importância deles, mas muito pelo contrário, utilizando a importância deles para pensar a nossa realidade, que é latino-americana, brasileira, nordestina, do sertão, do recôncavo, que é LGBTQIAPN+, que é negra, que é para algumas pessoas indígenas ou pessoas do campo. Enfim, a gente tem essa oportunidade lá porque a gente tem docentes, eu acho, muito qualificadas e qualificados para me incentivar. Então, quando eu cheguei na universidade, eu cheguei muito novinho, eu entrei com 16 anos na UFES e eu estava recém-assumido, estava me descobrindo. E eu tinha essas inquietações de pensar sobre a população LGBTQIAPN+, dentro da psicologia, porque eu sempre enxerguei na psicologia um potencial transformador da realidade social, um potencial de cuidar realmente dessas vidas de forma a prepará-las para enfrentar o mundo, de combater as desigualdades, enfrentar as adversidades que nos são colocadas. Então, veio muito dessa inquietação pessoal, mas com estímulos, eu acho, muito importantes de professoras e professores. Massa. Fantástico. Não, e é justamente interessante quando você fala sobre o quanto que essa inquietação ela te faz, né, se mover diante desses processos. Eu queria entender um pouquinho mais como que a psicologia e a arte elas se encontram nesse processo, porque a gente fala muito sobre como a psicologia ela funciona, a gente quer entender a mente humana, mas como que elas se cruzam no caminho entre arte, entre esse processo de troca humana, dentro e fora dos palcos? Como que funciona esse encontro dessas duas grandes áreas para você? Pra mim funciona muito, porque eu também faço teatro aqui no Cuca, faço técnica vocal, e pra mim sempre foi uma coisa que me chamou a atenção e que eu sempre quis interagir. Eu acho que a depender de cada abordagem da psicologia, vai compreender de uma forma. Então, na minha compreensão, a arte ela aparece como uma ferramenta de desenvolvimento mesmo, de novas habilidades, uma ferramenta que pode aparecer na clínica como referência, como projetor de autoestima, como projetor de saúde, como projetor de bem-estar, de qualidade de vida, um lugar de reconhecimento no mundo. Então, eu sempre levo essa possibilidade de contato com a arte para as minhas e meus clientes dessa forma. Mas existem várias vertentes, eu acho, que trabalham a arte, né? Na minha pesquisa, por exemplo, do TCC que eu fiz com drag queens, foi justamente por essa vontade de interagir a arte e psicologia, entender como a arte para essas artistas funcionava justamente como uma ferramenta de produção de saúde mental e as dificuldades também que elas viriam a encontrar a partir da produção de arte que elas fazem, porque a gente sabe que, por mais que seja cheio de brilho e de potência, também há uma dificuldade aí nesse meio, e eu fui querer explorar isso. Sem sombra de dúvida, se tem algo que une a nossa comunidade, é a dor, né? A dor, ela faz parte desse processo. Mas a arte, ela é realmente a nossa principal saída, né? A gente não sabe se a arte existe para inspirar a vida ou se a gente precisa da arte para viver. Na comunidade LGBT, eu acho que a gente precisa dela para viver. E falando em arte, além de te lembrar que na primeira temporada a gente teve um episódio onde a gente entrevistou drag queens, não podia perder essa deixa, né? Então, a gente entrevistou a Ariel e Arthur Sol, duas drags incríveis aqui de Feira de Santana, que tem um trabalho maravilhoso. Vocês devem conhecer, né? Com certeza. Então, dá pra correr lá na primeira temporada e assistir esse episódio, que tá incrível, depois que terminar esse, tá? Well, conta um pouquinho pra gente sobre o teu projeto, que é o livro Três Tigres, não é? Esse é o nome. Sim. Um livro onde você traz um personagem negro e gay, né? Eu acho muito interessante a gente ter literatura onde a gente pode se enxergar, né? A importância dessa representatividade. Eu, enquanto criança, não tive nenhum acesso a nenhum material
que trouxe nenhum texto, nenhuma. Eu não pude pensar nenhum outro modelo de família além da família tradicional brasileira. E hoje, enquanto jovem, eu busco o máximo de coisa que eu puder ler e consumir que fuja do padrão heteronormativo. Então, conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho incrível. Para falar de Três Tigres, eu quero falar também sobre essa trajetória de representatividade. Sim, por favor. Principalmente porque eu não encontrava isso também, né? Há anos atrás, a gente que é LGBT ia procurar literatura LGBT e não existia. Na verdade, existia, mas era, tipo, bem escondido, né? Sim. Na biblioteca da minha cidade, eu não sou daqui de Feira, eu sou de Serra Preta, e aí tinha alguns livros que eram bem escondidos, assim, aí eu ia lá, achava, mas tinha aquele medo de pegar na biblioteca, de passar pelas moças da biblioteca para pegar emprestado, porque a gente não podia, né? Eu não era assumido, não podia revelar que eu tava lendo um livro LGBT. Já tinha aquele estigma de que quem lê livros, romances, são gays, né? Homens héteros não leem romances, ainda mais tá pegando um romance LGBT. E aí eu era muito de pesquisar na internet livros LGBTs. Eu lembro que tinha um livro, eu não vou lembrar o nome, era alguma coisa com travesseiro, que era muito, muito famoso na época, e eu lia escondido, baixado pelo computador. E aí eu comecei a escrever, mas eu não escrevia textos com personagens LGBTs, eu queria ser uma Clarice Lispector. Eu queria escrever sondagem psicológica, né? Mergulhar no íntimo dos personagens. Só que depois eu fui percebendo que eu poderia trazer essa sondagem psicológica para a vivência de pessoas como eu, né, de pessoas LGBTs. Então foi aí que eu comecei a escrever mesmo livros com essa temática. Eu tive por um tempo um agente também que ela falou: Marcos, você precisa escrever sobre homens gays. Não existem pessoas escrevendo sobre isso. E aí eu comecei a escrever sobre isso. E Três Tigres, ele já vem de uma fase onde eu já escrevi muito sobre isso. E ele, na verdade, ele faz parte de uma coletânea de histórias que eu venho publicando na Amazon já há algum tempo. E é justamente para falar sobre personagens gays negros, homens negros gays, e sobre a representação da masculinidade nesses homens negros gays. Porque existe todo um estigma, todo um estereótipo de como é um homem gay, negro, enfim. E a história se passa nesse universo de tentar desvendar justamente esse estereótipo da masculinidade nesse personagem, a relação que ele tem com outros personagens, que na verdade acontece uma espécie de trisal na história, enfim, ele tá recém-assumido, aí ele vai se descobrindo através de um trisal. Mas é justamente para trazer essa representatividade que eu não tive na minha infância, quando eu procurava sobre livros LGBTs, que eu tinha que ler escondido, né? Gostei que você toca não basta falar de dinâmicas de gênero, não basta falar de dinâmicas de sexualidade. Gênero e sexualidade são coisas diferentes. Você ainda traz dinâmicas de relacionamento, né? Porque algo que eu percebo muito na nossa realidade é que nós estamos muito reféns dos padrões heteronormativos, né? As tradicionais coisas, mas quem é a mulher do casal? Não tem mulher, porque são dois homens no casal, pelo amor de Deus! Sim. Quantas vezes precisaremos dizer? E essa coisa, né, do padrão heteronormativo, como tem que ser a relação, como a relação tem que prosseguir, qual é o próximo passo, né? E isso é muito interessante, porque a gente não foi ensinado a imaginar, a pensar a nossa dinâmica. Eu sempre digo que a gente aprende a mentir antes de aprender a amar. Sim. Porque todo gay é um ótimo ator. Sim. Todo gay é um ótimo ator. A gente já tem que passar ali pelo processo, né? E, assim, a gente toca muito nas vivências gays porque nós somos, mas é muito importante ressaltar o restante da sigla, tá? Inclusive, hoje tem um Cria que Explica, onde a gente aprende aí o significado de toda a sigla LGBTQIAPN+, tá? Ei, Cria, já se deparou com essa sigla aqui, ó, LGBTQIAPN+, e pensou, meu Deus, é a senha do Wi-Fi? Calma, esse é o Cria que Explica. Vamos lá, o L é de lésbicas, mulheres que se apaixonam por mulheres. O G é de gays, homens que gostam de outros homens. B de bissexuais, que gostam de mais de um gênero. T de trans, pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado no nascimento. Transsexuais, transgêneros, travestis. Q de queer, quem quebra a caixinha dos padrões. I de intersexo, nascem com características biológicas de mais de um sexo. A de assexual, pouco ou nenhum interesse por sexo. Nessa letrinha também entram os aromânticos. P de pansexual,
Se conecta com a pessoa independente do gênero. N de não binário. Não se sente só homem ou só mulher. Quebra os padrões da binariedade de gênero. E o mais é o jeitinho da sigla dizer: ainda tem mais gente nessa festa. Você sabia que essa sigla não muda há mais de 10 anos? Pois é. Todo mundo merece ser respeitado e viver quem é de verdade, né não? Agora que tu já sabe, passa pra frente, cria. E semana que vem tem mais Cria que Explica no Cria que Pode. E agora vamos falar de trabalho. Vamos falar de trabalho, porque toda conversa no século XXI vai parar em trabalho. E a gente tem um grande psicólogo e um grande publicitário para nos falar sobre isso. Xande, você enquanto artista, né, psicólogo, e Marcos, você enquanto publicitário e escritor, né? São áreas que se correlacionam de alguma forma, né? Quais são os desafios mais recorrentes que vocês enfrentam enquanto homens gays neste cenário, né? No cenário, a gente vai falar pouco de dor, porque esse é um episódio de celebração, mas a gente vai passar um pouco aí, rapidamente, nesses desafios, e já a gente chega na parte boa. Contem um pouquinho. Pode começar falando. Eu acho que, assim, sendo, além de tudo, muito jovem e ter pouco tempo de formação, eu acho que a gente não é tão levado a sério, assim. A gente sabe dos olhares que a gente recebe em relação ao meio acadêmico, né? Eu falo que eu venho de um lugar onde eu tive oportunidades, mas eu sei que fora desse lugar de onde eu vim, dessa universidade onde eu vim, do curso, da área específica de onde eu vim, não é assim. Então eu já tive a oportunidade de apresentar trabalhos em outros lugares e receber olhares, comentários meio depreciativos. Além de tudo, a psicologia atualmente, ela enfrenta uma série de problemas no Brasil, como falta de fiscalização sobre algumas práticas, falta de piso salarial adequado, que é uma luta que a gente vem travando. Então, tem alguns problemas muito estruturais sobre a questão trabalhista mesmo no Brasil, que, querendo ou não, acabam me afetando, principalmente por estar em Feira de Santana, que é uma cidade do interior da Bahia, do Nordeste, e sendo um homem negro e gay. Além de tudo, tem uma questão que às vezes as pessoas acham que a gente só fala sobre isso. Acham que eu não tenho... às vezes as pessoas acharem que eu posso não ter competência para falar clinicamente sobre depressão, sobre ativação comportamental, sobre questões de relacionamento, sobre questões familiares, sobre questões de vício, sobre várias questões que atravessam também a minha experiência enquanto psicólogo clínico, que atravessam os meus estudos enquanto psicólogo clínico, e que eu tenho capacidade e competência para atuar, e às vezes a gente acaba sendo retido e colocado nesse lugar de só falar sobre gênero, diversidade, relações étnico-raciais, diversidade, cultura, que eu sempre vou falar, porque são assuntos que para mim são muito importantes, que eu comecei pesquisando, quero continuar pesquisando, mas que não me limitam, do contrário, me ampliam. E conseguir transmitir essa ampliação é um desafio, eu acho. Com certeza vai continuar aparecendo, e que eu estou me capacitando, inclusive profissionalmente e cientificamente, para enfrentar. Fantástico, fantástico. Eu acho que é muito nessa linha, né? E talvez na publicidade a gente tenha um pouco disso também, né? Sim. A publicidade, ela tem um pouco mais dessa coisa de ser um pouco mais aberta, né? Não, é mais tranquilo, a temática de diversidade surge mais, né? É mais criativa, né? Psicologia também. Exato. Então conta um pouquinho sobre como é essa vivência. É realmente esse mar de rosas? Essa questão do criativo, eu acho que um dos maiores problemas, maiores desafios no mercado de trabalho enquanto publicitário também sou eu mesmo, mas por toda a construção de personalidade que eu passei na minha vida. Porque eu sempre soube que eu queria trabalhar com criatividade, seja escrevendo, seja desenhando, seja fazendo alguma coisa. Mas isso nunca foi validado, né? As pessoas nunca enxergaram isso como um potencial. E as pessoas, eu não sei, mas as pessoas LGBTs, elas têm essa veia artística, né? Pulsante, né? Então, a todo momento, enquanto eu dizia que queria ser artística, eu já era colocado nesse lugar de LGBT, mesmo quando eu não sabia que era LGBT ainda. Né? As pessoas já me colocavam, as pessoas sabiam primeiro que eu era LGBT. E aí, isso foi se construindo nas minhas vivências, e eu acabei deixando um pouco de lado e me tornando uma pessoa muito introvertida em relação a isso, a demonstrar criatividade. Por isso que eu me refugiei muito no escrever, porque no escrever eu não preciso lidar com muitas pessoas, tanto que a minha área na publicidade, inclusive, é a redação. Eu escrevo, mas assim, eu sinto que existe uma necessidade não, eu sinto que as pessoas, elas ainda descredibilizam o que a gente faz. Sim. Né? Principalmente quanto homens negros, gays, elas descredibilizam, às vezes é criativo demais, ou às vezes esperam que você seja gay, mas você não é tão criativo assim quanto um gay deveria ser. Sim. Então todas essas coisas, elas vão se atravessando, né? E aí eu acho que nesse ponto que eu acabo sendo o meu grande
existe uma palavra que eu não... Juiz. É meu grande juiz nesse sentido, porque eu observo muito o que as pessoas estão... O mercado de trabalho está querendo de mim e acabo me colocando naquele lugar que é uma encruzilhada onde eu não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Sim, sim. Né? E eu acho que isso se torna um grande desafio. E aí vem todas as questões de LGBTfobia que a gente vai vivenciando, olhares, falas, risadinhas que a gente percebe em vários lugares. E às vezes até na questão do nosso trabalho ser descredibilizado por homens héteros também. Quando a gente vai lidar com homens héteros, enquanto publicitário, é muito difícil. Principalmente empresários. Uhum. Eles não nos enxergam como pessoas sérias, né? Sim. A criatividade, a gente vai usar a criatividade para vender um produto, para fortalecer uma marca, mas ela não é vista como uma coisa séria. Exato. Total. Exato. E é muito interessante isso que você traz, porque justamente o que a gente quer comentar a partir desse nosso diálogo, que em especial dentro dos ambientes de mídia, a gente vê muito uma construção de uma representatividade muito maquiada e por vezes a gente até se escora muito nessa caricatice, né, do humor e por vezes até mesmo do fetichismo da construção da imagem, do pensar, do produzir da comunidade LGBT. E eu quero saber de vocês, como que vocês enxergam a inclusão, ou por vezes até mesmo a inclusão dentro da mídia, né? Eu acho que a gente fala muito sobre inclusão, é um debate muito forte dentro da mídia, dentro dos meios de comunicação. Mas será que essa inclusão realmente acontece? Será que a gente não tá só repercutindo aquele estereótipo de aquele personagem gay que aparece na novela e 3 episódios depois já não aparece mais, que é o alívio cômico, né, o gay caricato. Então como que funciona isso pra vocês? No meu TCC, justamente quando eu pesquisei sobre os modelos que inspiraram essas drag queens, elas falaram muito, e muito mais até do que eu estava esperando, sobre outras drag queens. E drag queens locais. Elas falaram, obviamente, quase todas falaram sobre RuPaul's Drag Race, Sim. mas muitas falaram da importância de drag queens do próprio convívio delas. E desde então eu tenho refletido muito, né, sobre a importância da gente olhar como representatividade pra gente, não só a representação na grande mídia, mas vocês, por exemplo. Uhum. O trabalho que vocês fazem aqui, o trabalho que artistas feirenses fazem, mas voltando para isso que você perguntou, eu acho que tem um problema, tem muitos problemas de representatividade na mídia, muitos mesmo, mas eu sinto que a gente não pode jogar a bacia fora com o bebê dentro. Porque, por exemplo, de uns tempos pra cá, eu não sei se vocês perceberam, mas com a ascensão de algumas políticas mais conservadoras, Sim. algumas plataformas têm deixado de lado as políticas de diversidade e a gente tem percebido os impactos disso na nossa comunidade. Então, sim, a representatividade, como a gente estava vendo há uns anos atrás, de forma esvaziada, só no mês de junho, de forma caricata e estereotipada, é ruim. Não acrescenta ao debate público, não acrescenta em termos de avanços políticos pra gente, não traz melhorias concretas, e a prova disso é que em uma simples mudança de governo de outro país, a gente já tem isso tudo desmantelado. Sim. Então, a gente precisa pensar em formas de representação que sejam verdadeiramente transformadoras dentro da nossa realidade, para que a gente não fique refém justamente da opinião de um governo ou de uma direção de uma emissora de televisão, Sim. por exemplo. Então, pensar políticas públicas, pensar políticas de ações afirmativas, políticas de cotas, políticas de representação dentro e fora do ambiente acadêmico, né? Como eu venho do ambiente acadêmico, eu venho do meio de movimento estudantil e de construir política pública dentro da universidade. Eu tive a oportunidade de participar de debates e construção de políticas importantes dentro da UFS e dentro do curso de psicologia, que realmente pensam a representatividade de forma horizontal durante todo o curso e durante a permanência das e dos estudantes em suas diversas formas dentro da universidade. Então, o que eu posso acrescentar, eu acho, sobre representatividade é isso, da gente pensar representatividade de uma forma efetiva, ampla e quase universalizada, no sentido de que a gente não fique refém do gosto de quem está por cima. É uma coisa difícil, né? Porque a gente está na base da sociedade, a gente não é a gente que dita, mas a gente, se organizando coletivamente, eu acho que a gente pode pensar de formas melhores. Ainda são brancos, héteros e conservadores que ditam. Sim, sim. E eu acho que existe um problema também, e aí eu quero falar da palavra diversidade, e eu acho que a palavra diversidade, ela já de certa forma esvazia um pouco o que a gente está tentando fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente é colocado dentro de diversidade, somos todos diversos.
Mas se a gente se pensa diferente, aí a gente tem outro diálogo. Sim. Porque pelo diverso a gente busca equidade, que seria igualdade de direitos. Mas o diferente a gente busca justiça social. Porque o que é bom para outra pessoa não é bom para mim. E eu acho que o discurso deveria ser justamente esse. O que a gente deveria buscar era justamente isso. A justiça social pelas diferenças. Sim. Porque a gente pode buscar inclusão o tempo todo, mas a gente vai viver assim nesse lugar da cota e vai acontecer justamente isso aí. Quando um governo tiver uma opinião diferente, divergente sobre os LGBTs, isso pode vir por terra. Quando Cancela a o direção. casamento gay. Cancela o casamento gay. Literalmente. Então, Aprovado assim, pelo Supremo Tribunal, não, mas cancela. mas cancela. Faz um Entendeu? projeto de lei aí, cancela isso, menino. Então a gente tem que pensar nas diferenças. O hétero é diferente do gay, o branco é diferente do preto, o típico é diferente do atípico. Então a gente tem que pensar justamente nessa questão de justiça social. Porque se a gente ficar pensando em igualdade, isso vai acontecer sempre. Sim. Porque governos mudam, o conservadorismo tá aí subindo, né? Vindo a cavalo na direção da gente. E sempre Então- que eles vêm, parece que eles vêm mais fortes. Vem mais forte, justamente isso. E são os primeiros. E a gente é bode expiatório. É. A comunidade LGBT é bode expiatório. Sim. Porque grupos precisam de um outro grupo para odiar. Uhum. Qual é o mais vulnerável? Né? Então a gente vai para o mais vulnerável. Qual é que tem seus direitos sanados com mais. Sanados não, quais seus direitos retirados com mais facilidade? E aí parece que é como encontrar um inimigo comum, né? Sim. Porque aí eu pego religião, eu pego família tradicional brasileira, eu pego todo mundo e falo, não, peraí, vamos todo mundo aqui odiar a mesma pessoa? Sim, Vamos todo mundo lutar é justamente contra nesse essa galera sentido. aqui. E eles não são ingênuos, porque tem gente lucrando com isso. Sim. Às vezes, quando a gente Sim. fala sobre isso, a gente esquece de pontuar isso, e eu sempre faço questão de pontuar. O ódio é extremamente lucrativo para Lucrativo. certos grupos. É. Então, ele sempre vai continuar existindo enquanto alguns grupos continuarem lucrando com ódio. É, de fato, de fato. Não só Mas- lucrativo dinheiro, lucrativo politicamente, né? Do que você estava falando. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, nós vamos ter outros episódios onde a gente vai tocar um pouco mais essas questões de acessibilidade, de inclusão e outras pautas assim. Mas, voltando a celebrar, porque sim, o nosso episódio já tá terminando, gente, as coisas passam muito rápido. Conversa boa é assim, a gente começa a conversar e quando vai ver, o café já tá acabando. Mas, Ives, hoje você está belíssimo. Que maquiagem maravilhosa. Ai, muitíssimo obrigado. Pensei que você não ia comentar, né? Eu tava esperando o momento certo pra você comentar isso. Eu tava esperando achar no roteiro. Mas assim, pessoal, a gente não pode deixar de comentar nesse nosso episódio que estamos by Fast Escovas. Eles que fizeram essas maquiagens impecáveis, essa produção que deixou a gente só up level, né? Só levantou a gente no nível que a gente já pertence, né? Mas- Exato. Tirou a cara de cansado, né, amigo? Exatamente, porque, enfim, né, a gente conhece bem como é que é a luta. Mas, assim, uma coisa interessante que a gente pode refletir a respeito do movimento e acerca da temática LGBT é justamente que a gente não pode enxergar o orgulho, em especial a luta pelos nossos direitos, pelo nosso espaço, enquanto comunidade, enquanto seres humanos que produzem, que pensam e que merecem amor só no mês de junho, Sim. né? A gente não pode só pautar o mês do orgulho enquanto um momento focal, um ponto focal. E aí eu quero saber de vocês qual que seria uma mensagem que vocês deixariam pra gente, enquanto pessoas LGBTs, e pra aquelas pessoas que, assim como nós, enxergam beleza nas nossas produções, mas que muitas vezes também não encontram um solo fértil, né? Um ambiente saudável, de acolhimento, pra produzir, pra espalhar e pra ser quem elas são de verdade. Então qual seria essa mensagem que vocês trariam pra comunidade enquanto parte dela? Eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer nossa história, conhecer quem veio antes da gente, quem já está desde antes de Stonewall, quem estava no Brasil colonial quando ele começou, quem está ainda hoje, e conhecer nossa história para a gente saber quais armas foram utilizadas para construir a resistência, porque se a gente está aqui hoje avançando minimamente da forma que a gente está avançando, se a gente consegue construir um programa como esse, é porque muitas pessoas construíram coisas antes da gente, e eu acho que a importância da gente conhecer nossa história é justamente a gente não ficar retido no mês de junho, é a gente saber que a gente faz história
todos os dias. E aí, depois que a gente conhece nossa história, a gente entende que a gente está construindo a história agora. Eu acredito muito nisso, de que é a partir da ação coletiva. Se a gente não está achando o solo fértil, vamos arrumar adubo. E a gente arruma adubo coletivamente. Para mim, a saída é sempre coletiva. E pode ser pelo meio da arte, pelo meio da comunicação, pelo meio da psicologia, puxando pro meu lado um pouquinho, mas principalmente pelo meio do coletivo, entendendo o coletivo como uma potência de movimentação conjunta. Da gente entender que a gente não sai de lugar nenhum sozinho e não chega a lugar nenhum sozinho. E é nesse processo que a gente vai juntando mais gente. Então, meu olhar é sempre muito coletivizado, minhas construções são sempre muito coletivizadas, eu estou sempre rodeado de gente, não só LGBTs, mas como você falou, pessoas aliadas que são sensíveis à luta, que estão construindo com a gente. Então, minha família, a minha rede de amizades, outras colegas e colegas da psicologia, estamos pensando formas melhores de lutar e reivindicar os nossos direitos e celebrar também, Sim. e fazer festa e comemorar, e se pintar e dançar. Pois é. Eu tenho pensado muito em relação à arte, né? Nesse movimento de lutar pela comunidade através da arte. E por isso que eu tenho usado muitos livros para isso. Recentemente, eu pensando sobre essas questões e pensando em como o mundo tá meio louco, né? Como a gente tá vendo o mundo pegar fogo, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. E o que eu preciso fazer para lutar pelos meus. E aí eu vou muito nesse lance do coletivo. A gente precisa conhecer a nossa história para construir memória, porque memória dá aquele lugar de pertencimento. Isso. E a gente pertencendo àquele lugar, a gente vai conseguir lutar. E aí é pertencendo a essa comunidade que eu vou usar a arte. E a arte é uma das ferramentas mais poderosas que existem, né? Porque a arte entretém, a arte, ela faz aquele sequestro límbico, né? Ela captura a gente. E ela é uma forma de lutar, de denunciar. A arte sempre denunciou. Os nossos, os que vieram antes, usaram a arte para denunciar, né? Seja através de performances de drag queen, seja através de livros, de pinturas e tudo mais. A arte sempre foi aquele lugar de denúncia. Então eu acho que utilizando a arte, a gente consegue chegar nesse lugar de luta também, sabe? De lutar pelos nossos direitos todos os dias, por essa justiça social que a gente tanto precisa, né? Então, eu acho que a arte vai ser esse lugar onde a gente não vai lutar só no mês de junho, mas durante o ano todo. Esse é um exemplo muito grande disso, é o próprio mais recente, a cinebiografia, né, de Homem com H, Sim. do nosso queridíssimo Ney Matogrosso, né, que é realmente belíssima. Inclusive, é uma dica se você ainda não assistiu, tá? E acho que é isso, né? Alguns morreram para que pudéssemos correr, para que um dia alguém possa andar. Porque eu realmente não acho que a gente já tá andando, desfilando por aí. Não tá. Eu realmente acho que a gente ainda tá no grupo da galera que tá correndo. Sim. Pra que um dia as crianças elas possam crescer e saber que existem outras formas. Porque é isso, não é uma luta contra a religião, não é uma luta contra a família, não é uma luta contra nada disso, pelo contrário. Tem gays constituindo famílias melhor que alguns héteros. Então, a gente só quer o direito de existir, o direito de viver. E isso não deveria ser tirado de ninguém, né? Mas, celebrando este início maravilhoso dessa segunda temporada incrível, eu quero trazer alguns resultados da nossa última temporada, sabia? Eita, solta aí. A gente teve mais de 186 horas de exibição de conteúdo, meu amigo. A galera tá assistindo, a galera tá acompanhando. Gente, que alegria. Fomos o primeiro veículo a cobrir o Aberto do Cuca. Cobrimos o Dia Mundial da Criatividade. Sim. E Feira foi a única cidade do Nordeste a entrar pro top 10 global do World Creativity Day. Pois é, exatamente. Com cobertura e parceria de mídia do Cria Que Pode. Que coisa linda. Inclusive, a gente vai receber Carla Captural, a líder local aqui de Feira de Santana, em breve, num episódio especial, para trazer esse furo pra gente, porque a gente tá muito, muito feliz em ter participado disso. Estamos muito felizes em ter iniciado essa segunda temporada com tanto cuidado, com tanta alegria e tão bem, porque graças a Deus a primeira temporada foi um sucesso e a gente está muito, muito feliz em iniciar essa temporada com vocês. Muito obrigado por compartilhar a história de vocês com tanta generosidade aqui no Cria Que Pode. Voltem sempre à casa de vocês.
E é sempre bom a gente reiterar que, para além de comunidade, a gente é um movimento. Então a gente sempre se mantém ativo, tanto enquanto parte da comunidade LGBT, mas enquanto família Cria Que Pode. Sim. Então sintam-se convidados para sempre que tiverem a oportunidade de compartilhar, de participar das nossas ativações, dos nossos eventos, sintam-se à vontade para espalhar as nossas cores por toda a feira. E a gente sempre consegue encontrar esses nossos bate-papos e muitos outros, que a gente tem uma temporada recheada de muito conteúdo por aí, no YouTube e no Spotify. Na verdade, Levi. É verdade, pois é. A gente se vê por aí. Os nossos agradecimentos à equipe do Cria Que Pode, aos apoiadores da nossa primeira temporada e às novas marcas patrocinadoras aqui da nossa segunda temporada. Muito obrigado por estarem com a gente. Muito obrigado aí ao Sinistro, que reformou o nosso cenário maravilhoso, que a gente trouxe agora com ainda mais cor para uma temporada ainda mais bonita. Aos Estúdios Feira Pod, porque agora o programa Cria Que Pode é da casa dos Estúdios Feira Pod. A William 9 Coworking, o seu Coworking Premium em Feira de Santana. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão com a gente. Até a próxima quinta em mais um episódio incrível. Toda quinta às 19h30, o seu programa favorito. Super beijo! Tchau, tchau!